Olá, boa tarde para você. Agora são 5 horas e 7 minutos, 5 e 7. Estamos chegando com o nosso momento da reflexão de todas as tardes. E hoje eu trago uma história para você. Uma história real. E que nos faz ter um pensamento real sobre as coisas também. Nos faz questionar muitas coisas. Imagina a cena. Um homem desce numa estação de metrô de Nova York, lá nos Estados Unidos. Ele está usando uma calça jeans. Imagina a cena. Ele chega na estação do metrô de Nova York, aquele movimento. Ele está usando uma calça jeans. Ele está usando uma camiseta, vestindo um boné. Nada nele chama atenção. Ele passa despercebido por todo mundo. É apenas mais um na multidão. Ele se encosta perto da entrada daquela estação. Ele carrega uma caixa. É uma caixa que carrega um violino. É um instrumento. Ele vem segurando a caixa, ele encosta ali perto da entrada. Ele abre a caixa, ele tira o violino e começa a tocar o instrumento. Começa a tocar o violino. Era a hora do rush. Muita gente, centenas de pessoas passando. Todo mundo apressado, para lá e para cá. Alguns com um copinho de café na mão, outros com um celular digitando, outros com um fone de ouvido, um olhando toda hora o relógio, olhando para frente, atrasado, correndo, um passa para lá, um passa para cá. Ninguém observa o rapaz. Algumas pessoas que estavam ali, colocavam a mão no bolso, tiravam a moeda e colocavam numa caixinha que estava do lado, mas nem ouvia o que o rapaz estava tocando, e vida que segue. Saiu andando. Durante 45 minutos, aquele homem ficou tocando o violino com paixão, sabe? Fazendo aquilo com gosto. E assim ele ficou por 45 minutos. O que ninguém sabia, que aquele homem, aquele músico que todo mundo achava que era um músico de rua, ele era Joshua Bell. Joshua Bell. Se você procurar na internet, você vai ver que Joshua Bell é um dos maiores violinistas do mundo. E estava ali, tocando o violino dele. Ah, eu esqueci de falar. O violino que ele estava avaliado em mais de 3 milhões de dólares. 15 milhões de reais custa o violino que aquele homem estava tocando na entrada de uma estação do metrô em pleno centro de Nova York, e ninguém dava a mínima atenção para ele. Outro detalhe: uma semana antes, esse mesmo homem, o Joshua Bell, ele tinha se apresentado em Boston, no Symphony Hall, uma casa de espetáculos em Boston, e os ingressos para poder assistir aquele homem tocando custaram cerca de $1.000 cada um, R$5.000 cada ingresso. Mas ali no metrô, ele estava tocando de graça e ninguém percebeu. Essa história é uma história real. Essa história é uma história que foi organizada, toda essa estrutura, pelo jornal The Washington Post. O jornal fez uma experiência. O jornal chamou o violinista para fazer essa experiência social, experimento social. Colocou ele com um violino de 15 milhões de reais, um dos violinistas mais conhecidos do mundo, tocando numa estação de trem, e ninguém deu a mínima para ele. O The Washington Post, eles fizeram isso para mostrar algo
muito importante. Muitas vezes, o valor, aquilo que é valioso, está diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar. A conclusão é dura. Nós só damos valor quando há um palco bonito, quando a embalagem é atraente, quando o nome é famoso. Mas nós esquecemos que o valor verdadeiro não está na roupa, no carro, nem na aparência, mas sim na essência das pessoas. Vamos falar a verdade? Ninguém é mais importante do que o outro. Talvez uma pessoa pode ser mais conhecida que a outra, mais famosa que a outra, mas mais importante não é. Todos nós temos a nossa importância dentro do universo. Não, Márcio, mas é que eu sou apenas um radialista e o médico, ele é médico, então ele é mais importante que eu. Não. A função dele pode ser muito importante, mas a sua também é. Imagina se nós tivéssemos só médicos no mundo. Ou imagina se nós tivéssemos apenas radialistas no mundo. Todos nós temos o nosso valor. Só que às vezes a gente só dá valor naquilo que é bonito, naquilo que é atraente. A embalagem vende muito. A gente às vezes compra pelos olhos, né? Compra porque a embalagem é bonita, mas e a essência? Nós conhecemos? A Bíblia nos ensina, em 1 Samuel 16, 7, lá está escrito assim, ó: o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Vamos ser sinceros? Quantas vezes nós ignoramos pessoas preciosas porque elas simplesmente não estavam em destaque? Não é? Quantas vezes nós desprezamos palavras de sabedoria porque não vieram de alguém importante? Às vezes, dentro de casa, a gente ouve alguns conselhos de pais, mães, avós, tios, e a gente não dá bola. A gente se importa com o que os outros lá fora pensam. A gente só escuta os conselhos de quem está lá fora. Mas às vezes, esse conselho que a gente ignora é o conselho justamente de quem nos ama e nos quer ver bem. Quantas vezes? Essa história convida a gente para abrir os nossos olhos, a ouvir com o coração e a enxergar o valor que Deus colocou em cada um de nós, em cada ser humano. Porque diante de Deus, não é a embalagem que cada um de nós estamos que importa, mas sim a essência de cada um de nós. Dá uma olhada na sua volta. De repente você está dando valor a alguém que não tem essência. E você pode estar diante de um grande talento, extremamente valioso, e você nem está percebendo. Você está tão apressado quanto as pessoas do metrô. E o talento, a preciosidade, pode estar diante dos nossos olhos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude a refletir e a entender um pouco mais os ensinamentos que esse texto traz para os nossos corações. Fique em paz e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.